Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou seu amigo e irmão Rivanildo Menezes. Estamos aqui na plataforma do YouTube, começamos esse canal novo agora, né? Faz pouco tempo. Nosso canal antigo, um canal de ateu, né? Que é Originais Gregos da Bíblia, agora desabilitados para falar coisas mais do Criador, né? A gente não fala mais ali, porque é um canal revoltoso, onde eu tinha todas as minhas revoltas, minhas frustrações ali. Estamos aqui agora defendendo aqui, não precisa defender o Criador, ele automaticamente se defende, mas assim explicando para as pessoas, né, tentando abrir os olhos de alguma forma para não ir para dentro de um sistema religioso, mas sim a possibilidade de acreditar num Criador, né? Bom, primeiramente, antes de eu começar este vídeo, você pode ver que está aí a capa, foto do cientista Einstein. E um dos maiores cientistas físicos do mundo, cara, era espetacular. Uma mente, eu vou dizer para você, muito privilegiada, né? Um dos homens que as pessoas alegam, os ateístas, os ateus alegam que foi ateu, que ele criticava Deus, etc. Pois a gente vai ver isso daqui, porque as pessoas falam que a ciência não está de acordo com a Bíblia. Na realidade, gente, a Bíblia não é um livro de ciência em si, né? Mas ela tem as respostas para muitas coisas que é confirmado pela ciência. A Bíblia nunca foi contra a ciência, muito pelo contrário, ela fala da ciência e as descobertas, os escritos, manuscritos antigos das escrituras já demonstraram fatos científicos da matemática, da física, enfim, muita coisa interessante que só séculos e mais séculos depois veio a ser comprovado pela ciência. A ciência é muito importante para todos nós. O conhecimento é muito importante. Porque o conhecimento, juntamente com a ciência, ela traz ali uma concordância sobre a existência do Criador, sobre a existência da vida. O que acontece é que as pessoas elas fanatizam muitas coisas. Tanto elas idolatram a ciência, como os idolatram a religião. A religião em si no passado, em alguns pontos, ela foi maléfica. Por quê? Porque muitas pessoas se aproveitavam das outras, da fragilidade das outras pessoas para simplesmente colocar o seu egoísmo, colocar a sua visão deturpada sobre a questão da vida. Os homens criam deuses, os homens criam divindades, os homens criam práticas religiosas totalmente desconexas. Práticas religiosas essas que não está de acordo com nenhum, nunca teve, com o nosso Pai, com o Criador. Essa é uma expressão para chamá-lo. Existem muitas especulações na internet sobre a questão do nome sagrado, porque tem que isso e aquilo outro. Para não entrar em debate, em vã filosofias, né? Porque a Escritura diz que nós temos que fugir desse tipo de coisa, então eu prefiro chamá-lo de Criador. Na dúvida, é Criador. O meu Pai, etc. Então o respeito que agora eu tenho por ele, depois de ter me arrependido por todos os meus pecados, todos os meus erros, que eu cometi diante de Deus. Bom, antes de começar aqui, como eu estava dizendo, a satisfação para os inscritos do canal Originais Gregos da Bíblia foram dadas, né? Eu não abandonei vocês, eu não abandonei nenhum deles, mas simplesmente foram vocês que me abandonaram. Vocês me abandonaram porque vocês simplesmente não quiseram entender, ou simplesmente dar um tempo para entender por que o Rivanildo passou de ateu tão radical, de repente, para defender as escrituras. Como que pode isso? Isso não existe. Eles falam, isso não existe, isso é anormal. Então, a única explicação para esse pessoal que não entende o que aconteceu é caluniar, né? E a calúnia, ela é algo assim, muito ruim, né? Porque o que eu estou passando são simplesmente calúnias. Será que adiantaria eu chegar aqui para vocês, mas eu já falei, eu já dei aqui são vários vídeos que eu já expliquei para vocês o que aconteceu, né? Na minha vida. Eu buscava, inclusive no canal Originais Gregos da Bíblia, eu nunca falei para vocês deixar de acreditar em Deus. Pode olhar lá. Sempre nos vídeos eu falava, gente, esses vídeos que eu estou fazendo não é para fazer você desacreditar de Deus. Acreditar em Deus é algo muito particular, é de cada um. Aí eu falava, se você se sente bem acreditando em Deus, beleza. Mas se você não sente, então você vai para outro local. Praticamente, eu digo para você que 75% dos meus vídeos
Sempre, mesmo metendo pau, eu sempre falei isso. Bom, dito isso, eu já estava dando sinais para vocês, porque eu estava buscando realmente evidências do Criador. As evidências do nosso Pai, ele não vem da forma em que a gente quer. A fé não tem como explicar. As coisas sobrenaturais não tem como explicar. Como eu disse, se eu chegasse para vocês e falar para você, olha, eu tive um sonho, eu tive uma EQM, eu tive uma visão forte, eu senti algo muito forte. Na realidade, essa minha transformação, ela começou numa sexta-feira. Numa sexta-feira eu ia zombar de Deus no canal Originais Gregos da Bíblia, eu ia me levantar. Aí sabe o que eu falei? Eu falei assim, hoje eu acabo com a raça de Deus. Todas as vezes que eu postava um vídeo no canal, eu queria destruir a imagem de Deus. Eu queria acabar com a imagem de Deus, pela minha revolta. Pelo conhecimento que eu adquiri através das Escrituras, eu falei, eu vou acabar com ele. Eu vou destruir a imagem desse Deus. Pois é. E o pai sempre olhando, meu filho, não faça isso, não faça isso. E a gente não entende, porque a gente fecha. E eu vou te confessar, você acha que Deus não me deu vários sinais nos meus estudos? Sim. Já. Me deu vários sinais, mas eu endureci o meu coração. Porque eu queria endurecer. Aí chegou um certo momento que começou a entrar em mim uma tristeza, uma angústia, um vazio. Eu falei, não tá certo. Essa vida minha que eu tô levando não tá certo. Não é possível que não existe nenhum Deus. Eu falei, eu quero a sua prova. Eu quero a prova da sua existência. E o ateu, revoltado como eu era, eu falava assim, eu quero que Deus apareça aqui, no dia que ele curar um amputado, eu volto para a igreja, eu falo a sua palavra, etc. Olha a rebeldia. Só que as Escrituras dizem que ele fala de várias formas, de várias maneiras. Hoje eu consigo entender por que algumas pessoas não são curadas, por que algumas pessoas sofrem, por que outras são mais sai por cima das outras, por causa da injustiça. Por que o mundo está dessa forma, se existe um Deus bom? Hoje eu consegui entender, porque eu tive contato com o mundo espiritual. Eu sei o que eu estou falando, mas Ivanildo, me prova então. Eu já falei, sou sincero, não existe uma maneira de provar para vocês, a não ser você mesmo passando por uma experiência. Não tem como tirar uma fotografia para te apresentar. Não tem como eu ter filmado com a filmadora, olha, tá aqui a prova. Não dá para fazer isso. Não dá. O mundo espiritual é diferente deste mundo. O mundo do Criador, o mundo dos espíritos é diferente desse. Não tem nada a ver com esse mundo, com essa existência. Esse mundo é passageiro e a sua concupiscência vai levando esse mundo à perdição, pessoal. É tudo uma ilusão. Isso aqui é uma matrix religiosa. É uma matrix dos Illuminates. É tudo uma fantasia. A realidade é que a vida é além disso. Nós não começamos essa vida aqui, nós não vamos terminar aqui. No livro de Jó, Jó estava se questionando pelo tipo de provação que ele estava passando. Aí quando eu era ateu, eu falei, tá vendo? Deus cria o inimigo para ele mesmo, para fazer uma aposta. Eu já falei para vocês, que eu vou mostrar para vocês por que a Bíblia tem contradição. E nós vamos descontradizer essas contradições que a própria igreja colocou lá no passado. Os más tradutores, as traduções erradas, equivocadas. Agora, a minha particularidade de acreditar em Deus ou não, é minha. Você não precisa ser crente de novo. Eu não estou falando aqui para você ir para dentro de uma igreja. Eu expliquei num vídeo aqui qual é a igreja que eu vou dirigir. Eu não vou dirigir igreja nenhuma. Eu não tenho plano de dirigir igreja nenhuma. Nenhum pastor me comprou, não tem dinheiro envolvido nisso. Isso é muito mais além do que você possa imaginar. Estou aqui para trazer para vocês a real. Você não é obrigado a aceitar. Mas você não dá tempo para as pessoas se explicar. Vocês querem que as coisas sejam resolvidas e explicadas de uma noite, de uma hora para outra, assim não dá. Para eu explicar, mas as coisas do Criador acontecem da hora para outra, porque eu ia montar um vídeo para destruir Deus mais uma vez, ele me barrou. Quando foi numa sexta-feira, eu não consegui postar o vídeo. Eu tentei no sábado, já comecei a me sentir mal. No sábado pro domingo eu comecei a ter experiência com o Criador. No domingo de manhã, no dia dos pais, a minha filha colocou um louvor no computador. E através disso,
Eu comecei a sentir a presença do Criador. Eu nunca tinha esperança de voltar para Ele. Eu nunca tinha esperança mais. Pela minha revolta. Comecei a sentir, as lágrimas rolaram. Abracei a minha família inteira e me reconciliei com Deus. À noite eu tive mais experiência com o Criador. Eu não confesso a você. Eu não tenho como te provar isso. Não tem. Mas aconteceu comigo. E milhares de pessoas pelo mundo afora não são esquizofrênicas. Médicos, cientistas, pessoas de alta tiveram experiência. Ah, eu quero ter uma experiência como essa. Preste atenção. Não é sempre que você tem experiência. Também não estou te contando o que eu passei. Tá? Então, se eu vai adiantar de eu contar para você o que eu vi, o que eu presenciei, não vai. Porque vocês vão usar de chacota, vocês vão zoar. É o que vocês fazem. É o que vocês fazem. Eu tenho a dizer para vocês uma coisa, tá? Vocês que são aqui cristãos no canal, eu quero que vocês me entendam, porque como eu estou numa transição agora, saindo do lixo do ateísmo e voltando para os braços dos pais, eu preciso resgatar algumas pessoas, e muitas pessoas já estão resgatando. Já estão buscando o Criador, já estão entendendo as coisas. Eu sinto no coração muita falta da minha amiga Nilda, do Alcione, do Carlos, do Luiz, de um monte de gente. Tenho poucos aqui que me acompanham. Eu tenho o meu amigo Justo Geraldo. Não sei se ele é agnóstico. O José Dilson, ele é agnóstico. E nem por isso viraram as costas para mim. Nem por isso me caluniaram. Nem por isso levantaram contra o seu amigo. Eles estão tentando entender o que acontece. Olha, se, Rivanildo, o que aconteceu com você foi real, você está dizendo, você tem os seus motivos. Foi isso que o José Dilson falou. O Justo Geraldo está aqui comigo. Eu não estou fazendo porque a pessoa é dona de si, é dona da cabeça delas. Agora, as pessoas, sabe, eu não excluí ninguém. Foram vocês que estão me abandonando porque vocês não querem entender. Tudo vai ser explicado aos poucos. Agora, negar a existência do Criador, eu não posso fazer mais isso só para te agradar. Não tem como eu fazer. Eu não vou fazer. E todas as vezes as coisas que aconteciam comigo, eu sempre fui transparente com vocês. Toda a minha vida como ateu eu fui transparente. Tudo eu dava satisfação. Tudo eu explico como eu estou dando satisfação. Em vários vídeos eu estou dando satisfação. Mas eu não posso negar alguma coisa que eu vivi, que eu experimentei por causa de dinheiro. Eu tinha sim apoio da Nilda, eu tinha apoio da Alcione, eu tinha apoio do Carlos, eu tinha apoio do Luiz, eu tinha apoio de um monte de gente. Eu poderia simplesmente largar o meu canal lá e ficar só na minha. Não, eu não quero saber, mas não, sabe de uma coisa, de uma experiência, eu vou deixar o canal lá e vou abandonar. Mas eu fui sincero, vim aqui, mostrei a realidade, enfrentei vocês, estou enfrentando um monte de lobos ferozes. Né? Tem ateus que entenderam, tem ateus que vieram me dar os parabéns, que foi uma decisão minha, pessoas educadas. Mas um monte de moleque dessa liga irracional, do Miranda, desse Jailson, desse pessoal, são pessoas irracionais. Eles gostam de se vestir de paletó, coloca a Bíblia do lado, que é uma isca para pregar o crente. Cristão, não vá nesses canais, porque você vai ser espetáculo de circo para eles. Eles não querem nada com o Criador. Eles não querem nada. O ateísmo é sujo. Esse ateísmo é sujo. Tá? Agora, mete o pau em mim. O que eles falam? Não, o Rivanildo se aproveitou dos ateus. Não é você, o Jailson fala. Não tenho raiva dele, não. Mas falo, se aproveitou dos ateus, ganhou dinheiro vendendo kit material. Não, as contradições estão ali. Foi você que não estudou. Tá lá. Agora, vamos entender essas contradições. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou sendo responsável. Tá? Agora, a raiva de tudo não é nem questão de eu ter deixado, vamos dizer assim, a raiva de tudo é porque eu acredito em Deus. Essa é a raiva das pessoas. Bom, aí então, o Jailson, Miranda e todo o pessoal zombando. Ah, olha aqui, o Rivanildo pedia dinheiro, o Rivanildo pedia isso aqui. Pô, a plataforma te dá essa opção. E falou que eu tô me aproveitando. E vocês continuam dando dinheiro para esses caras. O seu Jair, o seu Miranda, eles ganham o quê? Ganham dinheiro, e muito dinheiro. Xinga os pastores, fala mal dos pastores, quer não sei o quê, mas vive pior do que isso. Quem é que está enganando quem?
Vocês continuam dando superchat, continuam dando grana, dando dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Os caras já ganham uma fortuna do YouTube. Tem um dos canais dele, parece que teve um mês aí que faturou quase 10 mil reais. Aí você ainda põe mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Será que esses caras realmente não estão se aproveitando de você também? Você parou pra pensar? Por que só ele tem que ser eu? Será que todos esses caras não se aproveitam? Claro que se aproveitam de você. Você que é bobo. Agora faz um teste pra você ver. Não dá mais nenhum centavo. Nem pra Miranda, nem pra Jailson e nem pra nenhum deles. Pra nenhum ateu. Não dá nenhum centavo. Pra tu ver se eles vão continuar defendendo com essa garra todo esse ateísmo. Não vão. Não vão, porque o interesse deles é dinheiro. Não vão. Faz um teste pra você ver. Eles não vão. Então é fácil acusar e caluniar o Rivanildo. Mas e aí? O que eles estão fazendo? O seu Jailson também não para de pedir dinheiro. Tem que me ajudar. Eu tô sozinho aqui nessa luta. Não sei o que é. Chat, dinheiro. Pá. 800 conto, 1.000 conto na conta, 2.000 conto. O cara manda dinheiro dos Estados Unidos, manda dinheiro dos Estados Unidos. Pois é. Então eles vão se alimentando. Quanto mais mal você fala de Deus, por aí. Fora alguns maçons que tá embutido ali pra dar dinheiro pros caras. Porque é isso que a maçonaria quer. E eles são laranja. Eu avisei pra vocês, eu vi nisso, entendeu? Que os caras iam montar um negócio de política, pá, aconteceu. Agora vão se organizar, presta atenção, porque futuramente vão começar a distribuir carnezinho, fazer que nem a teia, pra cobrar uma taxa de vocês. Não sei se é 5 ou 10 reais, pode esperar. É o que eles vão fazer. E vão enricar como a teia enricou. Entendeu? Enricar, ganhar muita grana. Então antes de falar dos outros, então, eles têm que tomar vergonha na cara, né, primeiro. Entendeu? Mas você é cego, você segue as pessoas sem questionar. É isso que é o problema. É isso que é o problema. Então eu falo pra vocês que é cristão, não vá, não caia, porque esses caras é cavalo de Troia. Eles se passam de crente na foto, na aparência da capa das lives deles, pra depois atrair vocês pra lá, pra depois colocar as dúvidas no coração de vocês. Bom, dito isso aqui, porque eu tenho que dar satisfação, vocês me desculpem, pessoal, não, o pessoal que é cristão, mas eu tenho que falar. Porque é o período de transição. Vai chegar uma hora que eu não vou nem mais falar desse pessoal. Mas vai chegar o momento certo. Agora acontece que os maiores cientistas nunca negaram a existência de Deus. A ciência nunca teve contra Deus. Nunca. Muito pelo contrário. A ciência foi dada por ele. O próprio Deus, ele é ciência. Deus é matemática. Deus é a física. Deus é os estudos sociais. Deus é a ciência. Deus é a física quântica. Deus é tudo que você possa imaginar. Sem ele, nós não teríamos conhecimento nenhum. A cada dia que passa, as pessoas vão se conscientizando que tem uma força maior. Não precisa você ir para dentro de templo religioso, não, só se você quiser. Também se você for, você não tem nada a ver com satisfação. As pessoas precisam entender que o que estraga, o que dá combustível para Satanás e para o fanatismo do ateísmo, é os escândalos que esses crentes fazem. O outro foi lá e estuprou. Pronto, aí Deus já não presta. O pastor foi lá, roubou fulano de tal. Ah, Deus já não presta. A criança faleceu lá porque o cara falou, e cadê Deus que não faz nada? Deus não presta. Não é assim que a gente que é ateu. Quando a gente é ateu, a gente faz. Só que a gente não procura entender o porquê daquilo. Sabe? A revolta de gente é só bater de frente para criticar. Mas a gente não procura entender. Bom, dito isso, eu vou mostrar para vocês, acredite vocês ou não, mas há muita compatibilidade entre a ciência e simplesmente a Bíblia. Eu vou tentar trazer isso para vocês aqui de uma maneira bem simplificada possível. Estou baixando os slides aqui para a gente começar. Vamos lá. A Bíblia como um livro que contém a ciência. Vamos ver, vamos prestar atenção. E aí, você decide se você quer continuar no mundo do engano ou você quer entender por que tem tantos erros dentro da Bíblia. E existe uma explicação para isso, mas isso não desclassifica a existência do Todo-Poderoso, do Ser Supremo, do Pai Eterno. A Bíblia como um livro que contém ciência. Um erro frequente de alguns cientistas é exigir que ela seja um livro científico. Todos sabemos, ela não é um livro de ciência, onde encontramos todas as respostas sobre como as coisas que existem funcionam meticulosamente. Contudo,
É preciso dizer que isso não nos dá fundamento para desprezá-la, pois apesar de o não ser um livro de ciência, ela contém ciência e tem se mostrado precisa e muito à frente das descobertas científicas atuais. Para entendermos isso melhor, vamos definir o que é ciência e o que é a Bíblia. Bom, presta atenção aqui. Será que existe contradições na Bíblia com a ciência? Não, não existe. O problema é a pseudociência. O que é a pseudociência? É aquela alertada por Paulo nas Escrituras. É uma ciência paralela, é uma ciência do mal, é uma ciência enganosa. É a ciência que pega a cabeça de um elefante, um esqueleto, e coloca lá no peixe e diz que aquilo é evolução. Como existe as fraudes, né, ali de Darwin, né, as fraudes dessas pessoas que querem provar a teoria da evolução. Entendeu como é que é? As fraudes, tem muita fraude, fraudando isso aí. É mentira, gente. Não tem nada que comprove exatamente. A própria paleontologia nega isso. Mas as pessoas tentam fazer isso por mal, simplesmente porque elas não querem que as pessoas acreditem em Deus. Porque a pessoa que acredita em Deus, para esse povo que se acha, ela é burra, sabe? Ela é desonesta. Então eles classificam todo cristão ou toda pessoa que acredita em Deus. É assim que os ateus fazem. É desonesto, é burro, é analfabeto, não sabe escrever, não tem caráter. É assim que eles se classificam. Mas eles não olham a vida deles. Eu concordo com vocês que, em suma maioria dos nossos irmãos, são pessoas simples. São pessoas que não têm uma escolaridade, não. Que mal sabem escrever o nome direito, que não tem uma caligrafia bonita. Mas essas pessoas têm algo que vocês não conseguiram ter. Experiências com o Criador. Eles sabem das coisas. São muito mais sábios do que qualquer um de vocês que tem um diploma pregado na parede e um monte de livro atrás. Tem um monte de livro atrás no estúdio para mostrar para o pessoal que é um cara estudado. Jailson, esses outros Miranda, esse pessoal é só plágio. Eles são plágio das outras pessoas. Perceba que eles copiam os textos dos outros. Copiam as coisas dos outros para fazer o conteúdo deles. Tem pessoas que já perceberam isso. Olha pessoal, olha o que diz a ciência. Vamos entender isso daqui, tá? Olha só, Deus fala com a gente de várias formas, de várias maneiras. Não precisa você estar esperando aí um anjo desceu do céu, como eu digo aqui, até brinco, né? Com um secador de cabelo, então com uma mala cheia de dinheiro, porque isso não vai acontecer nunca. Ele não precisa provar a sua existência, porque a existência dele já está provada. Agora, se você quiser provas da existência dele, é só você se olhar no espelho. Se olha no espelho e vê a complexidade que é o teu corpo, a tua mente. Como não se pode contar os exércitos de estrelas dos céus, Jeremias capítulo 32, versículo 22, 600 anos antes de Cristo, Jeremias diz que não podia contar as estrelas do céu. No ano 600 antes de Cristo, aproximadamente, existe um erro sobre a questão de datação. Mas está por aí, 550, 600, tá? Então não é muito afirmativa a data da escrita do livro de Jeremias. Acontece que lá dizia o seguinte: como não se pode contar os exércitos dentro da leitura figurada bíblica, está falando de estrelas. Tá? Por quê? Porque um exército você consegue contar. Se fosse um exército de seres humanos, você consegue contar. A gente sabe quantos soldados tem no Brasil, no exército. Sabemos quantos soldados tem na Marinha, quantos soldados tem na Aeronáutica, a Marinha dos Estados Unidos e assim por diante. Ele sabe quantos soldados tem ali. Então esse exército aqui não é um exército terreno, são estrelas. Como não se pode contar as estrelas do céu, Jeremias capítulo 33, versículo 22. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Gênesis capítulo 15, versículo 5, 21 séculos antes de Cristo. Esse texto foi encontrado, foi comprovado pela arqueologia, que data mais ou menos de 21 séculos antes de Cristo, muito tempo atrás. A ciência não tinha, nem existia a palavra ciência nessa época. Nem descobriram o telescópio, nem o microscópio.
Mas ela já falou, você pode contar as estrelas? Não, não tem como contar as estrelas. A partir do hemisfério norte, consegue-se enxergar em torno de 3.000 estrelas a olho nu. Então você tem uma contagem, agora presta atenção. O mesmo ocorre a partir do hemisfério sul. Assim é possível visualizar em torno de 6.000 estrelas como pontos luminosos individuais no firmamento sem auxílio de instrumentos. A Bíblia, no entanto, afirma expressamente que é absolutamente impossível para um ser humano descobrir a real quantidade de estrelas existente. Então você olha aqui uma contradição. Você vê a Bíblia dizendo que nós não temos que contar as estrelas, e aí a partir do hemisfério norte você consegue contar 3.000 estrelas no hemisfério norte e 3.000 estrelas no hemisfério sul. E durante muito tempo, os cientistas, pseudocientistas, vamos dizer assim, as pessoas que investigavam isso, tá? Eu estou só usando uma força de expressão cientista, na época, foi passado para as pessoas, principalmente através, né, de muita gente que negava a existência do Criador, que a Bíblia estava mentindo. A pessoa zombava, que Bíblia, que livro doido é esse? Que livro maluco é esse? A mesma coisa que eu era revoltado, né? Tá dizendo aí que é só 3.000 estrelas? Que não tem como contar as estrelas, e agora já foi comprovado pela ciência que nós temos 6.000 estrelas. Pois é. A Bíblia, no entanto, afirma expressamente que é absolutamente impossível para o ser humano contar as estrelas. Então você veja que o texto foi escrito muitos anos antes. Isso foi escrito há 600 anos antes de Cristo. Que as estrelas, que dava para contar, 3.000 do hemisfério norte, das estrelas a olho nu, né, você enxergava, e do hemisfério sul dava mais ou menos 6.000 estrelas, 3 e 3. Isso foi cerca de 600 anos antes de Cristo. Será que a Bíblia está correta com a ciência? Aqui você vê uma contradição, né? Pois é, aí que está o problema. Aí que está o problema das pessoas. É pegar a ciência e colocar como verdade absoluta. A ciência sempre quebra a cara. As pessoas falam assim que a ciência é verdadeira, que a ciência não muda. Gente, é claro que a ciência muda. Eu vou te provar que a ciência muda. Eu vou falar por parábola porque eu não posso usar o nome do medicamento. Mas você sabe que tivemos a pandemia, depois veio as VASINA, né? Beleza. Só que eles falaram o seguinte, você tem que tomar de um fabricante só. Não pode misturar. A primeira dose é de um e a segunda é da mesma. Você não pode. Vocês lembram disso, né? Pois é. Passou-se mais de 8 meses, descobriram que pode mudar. Então você pode tomar uma de um laboratório e outra do laboratório. Não importa. Você pode tomar segunda, terça, quarta, agora daqui a pouco está chegando na 19ª. Aí de tanta dose, daqui a pouco o povo fica embriagado de tanto líquido dentro da gente, né? Pois é. Então a ciência mudou. A ciência muda porque ela vai descobrindo as coisas. Agora, se você é aquele tipo de pessoa limitada, sabe, que acha que você é o dono da verdade absoluta, eu sempre disse para vocês no outro canal, para aqueles que me acompanhavam lá, até o ateísmo tem que ser questionado. Porque se você não questionar, você simplesmente estaciona. Sabe? Quando a gente estuda, a mente evolui. Quando nós evoluímos, quando nós estudamos e mudamos de opinião, significa que nós estamos evoluindo. Nós não estamos retrocedendo. Estamos evoluindo porque nós estudamos, investigamos e descobrimos ali uma outra porta. E a gente vai seguindo, vai seguindo. É assim que funciona na vida de todo ser humano. Então vamos lá, existe alguma incompatibilidade com a Bíblia, que a ciência está concordando com a Bíblia, e quem é que está com a razão? É a Bíblia ou a ciência? Vamos lá, aqui nós estamos num jogo de xadrez. Ciência de um lado e Bíblia do outro. A Bíblia diz que não pode contar as estrelas, isso há 600 anos antes de Cristo. Gênesis também foi no século 21 séculos antes de Cristo. Não se pode contar as estrelas, não dá para contar. Aí a ciência chega e fala que no hemisfério norte você consegue contar 3.000 estrelas lá e 3.000 estrelas no sul. São 6.000 estrelas. E ponto final. E durante muitos anos foi ensinado isso. Aí você fala, então a Bíblia está errada. Só que a Bíblia, as escrituras antigas hebraicas são muito mais antigas do que esses relatos pelos cientistas da contagem das estrelas, certo? Aí a pessoa que não quer saber de Deus, revoltada, vai ficar do lado do quê? Dos descobridores, da ciência. A ciência é verdadeira, absoluta, verdade. Não tem nada além da santa ciência. Pois é. Aí o que acontece? Deste modo, nos anos passados, essa afirmação bíblica estava em contraste com a ciência. Galileu,
em 1610, foi o primeiro homem a direcionar um telescópio para o céu. Ele chegou à conclusão de que poderia haver em torno de 30 mil estrelas. Galileu. Não, tem 30 mil estrelas. No decorrer dos anos, no entanto, os telescópios foram aprimorados. Por que Galileu conseguiu contar 30 mil estrelas? Porque o telescópio dele era limitado na visão. Certo? Então ele tinha um telescópio, tá aqui a imagem. Vamos lá, só para você ter uma ideia. Ele tinha um telescópio, vocês estão vendo aí, ó, certo? E aí Galileu começou a observar as estrelas. Antigamente era 6 mil. Aí ele tinha um telescópio, começou a observar a lente e tal, e ele foi contando. Em cerca de 30 mil. Aí ele catalogou 30 mil estrelas existentes. Só que o telescópio dele exigia mais ainda. E aí foi se aperfeiçoando. Outros nós temos o Hubble, nós temos outros satélites aí gigantescos. O que acontece? Vamos lá. É isso que eu quero tentar te falar, gente. Presta atenção. Olha só. Ele chegou à conclusão de que poderia haver em torno de 30 mil estrelas. No decorrer dos anos, no entanto, os telescópios foram aprimorados. Hoje, o número de estrelas no espaço sideral pesquisado gira em torno de 10,22 algarismo 1, signo de 22 zeros. É impossível contá-las. Pode-se apenas fazer modestas estimativas. Os próprios cientistas hoje dizem que é impossível contar as estrelas. Então eles dão apenas uma estimativa numérica. Provavelmente é esse número. Provavelmente eles sempre estão trocando. Porque quanto mais o telescópio se avança, mais ele vai para dentro do espaço escuro, da matéria escura. E quanto mais vai para dentro do segundo céu, quanto mais eles vão, quanto mais vão se aprofundando, mais exige uma lente potente para descobrir. E quanto mais vão, é incontável. Não dá para contar. E aí você entende uma coisa. Quem é que está falando mentira? É as escrituras ou é a ciência? A ciência não está mentindo. E nem a Bíblia está mentindo. O problema é que as pessoas não sabem interpretar e generalizam a coisa e idolatram a ciência. O negócio é que a Bíblia já mostrava que é incontável. A ciência simplesmente, querendo ela ou não, ela está confirmando a veracidade das escrituras. Ela está confirmando a veracidade. Existem bilhões de estrelas e não dá para contar. Ela diz, olha, tem tanto, é uma estimativa. Mas existe mais. E quanto mais se aprofunda no espaço, quanto mais vai para diante das galáxias, mais estrelas vão surgindo. Correto? Explicando isso, vamos passar para o próximo quadro aqui. Por exemplo, os ateus criticam a Bíblia, afirmando que a luz tem pernas. Bom, eu fiz um vídeo uma época atrás, até zombando, das escrituras do meu pai, do Criador, do nosso pai. Eu falava que Bíblia é doida, esse povo é doido da cabeça, esse povo é louco. O que eu falava? Mas veja bem, a questão é a revolta. Conhecimento a gente tinha, só não queria demonstrar. A obrigação sua era o quê? É questionar. Por que você não questiona lá o Sexta-feira 13, Miranda, toda aquela turma? Por que você não questiona? Você é que nem um religioso fanático. Você tem que questionar. Será que eles estão certos mesmo? Será que é isso mesmo? Ou você segue que nem um gado? Quer dizer, os que seguem que nem gado é porque são gado. Gado é guiado por gado. Então fica aquele negócio lá. É um cego guiando do cego. É só Ctrl-V e Ctrl-C. É só Ctrl-V e Ctrl-C. Quer dizer que nós complicamos as coisas. Olha, gente, a salvação, ela é mais simples do que você imagina. Ela é tão simples, somos nós que confundimos as coisas. Nós que queremos ser autodidatas, sabedores da verdade absoluta. E isso cria-se uma arrogância e a pessoa acaba se esquecendo da humildade. E o Criador só vai trabalhar na humildade. Ele só vai abrir o teu entendimento na humildade. A Escritura até diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o dá deliberadamente e não lança em rosto. É a questão da ciência. É ele que dá a inteligência para o homem. A Escritura diz isso. Então os ateus criticam a Bíblia afirmando que a luz tem pernas. A Bíblia até olha assim e fala, pô, a luz tem perna? Olha o que diz Jó, capítulo 38, versículo 24, no 3º milênio antes de Cristo. A Bíblia diz assim, ó, onde está o caminho para onde se defunde a luz?
Aí os ateus pegam esse texto, tá vendo? Que coisa louca. Aí ele pega uma lâmpada e coloca a lâmpada, a perna nas lâmpadas, pra zoar com a cara de Deus, sabe? Pra zoar com o Criador. É pra tirar uma onda. Aí eles ficam lá colocando. É assim que a gente faz, quando é ateu. Sabe? Só que aí precisa ter um entendimento melhor. Agora, se uma pessoa não quer, se ela tá determinada a não acreditar, aí não tem jeito. Sabe? Não tem jeito, porque ela não quer. E a Escritura diz para não dar pérolas aos porcos e fuja da aparência do mal. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio e não se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos cristãos assistiam os meus vídeos na hora que eu estava xingando Deus. E eu avisava lá, o que você está fazendo aqui, crente? A Bíblia diz que não é para você se assentar na roda dos escarnecedores, lembra? Eu te dava um toque para você sair, para você não me ouvir, mas você ficava lá. Ou vai dizer que eu estou mentindo? Não, vai lá para você ver. Eu te dava um toque para você sair porque eu estava escarnecendo. E você poderia chegar um momento que você vai se tornar um rebelde também. Eu falo, aqui, o que você está fazendo aqui, crente? A Bíblia diz em Salmos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio e não se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui nós estamos escarnecendo. Aí vocês ficavam lá, querendo converter um ateu. As coisas para o Criador é inexplicável. Então você tem que sair fora. Não caia na cilada. Porque senão você vai ser alimentado do erro, vai ser alimentando o erro, vai ser alimentando o erro. Quando você der fé, você está com a tampa em cima da sua vida. E aí, somente o Criador para conseguir te tirar de lá. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui me levando, fui deixando, até que eu percebi que eu estava no fundo do poço. Porque o ateísmo é o fundo do poço, é vazio. Você pode negar e dizer que não, porque você é uma pessoa feliz, porque você tem carro, porque você é inteligente, porque você é de dinheiro, porque você não é passa fome, que você não está na fila do pão e que não sei o quê. Pode até se exaltar. Mas no fundo, você tem um vazio. E o Criador sempre bate lá no fundo, pelo amor dele, lá no fundo do teu coração. Entra uma dúvida. Todos vocês já bateu uma dúvida, mas o erro que está dentro de você não deixa você enxergar. Porque você não quer deixar o Criador trabalhar na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e trarei paz para ele. O cristão, qualquer pessoa, tem que passar por lutas. Não é porque você se torna uma pessoa que acredita em Deus que a vida para sua vai virar um mar de rosa, como é pregado por algumas igrejas. Sabe? Eles vendem um Cristo rico, um Cristo e um Deus assim, gênio da lâmpada. Se você der tanto, você recebe tanto. Isso não existe, cara. Sabe, esse tipo de Deus apresentado por esses infelizmente, pseudo-cristãos, são pessoas, infelizmente, que ela não quer saber de você, olha para você com interesse, com um cifrão. Esses líderes religiosos. Mas a culpa também é do crente, porque eles não buscam a Escritura. O crente não estuda a Bíblia. Principalmente ateu. Ateu só é copiador, ele é plágio. O ateu é plagiador. Quantos chegaram aqui no meu canal plagiando? Até o sexta-feira chegou e falou, foi por causa dele que ele me deu inspiração. O cara não saía do meu canal. Entrava com perfil falso. O cara fez um vídeo da Deus e Amor igualzinho naquilo que eu tenho feito. Olha a data dos vídeos dele e olha a data dos vídeos meus antes. Ele ficava só me observando para pegar conteúdo para fazer lá. Agora disse que é o sabichão, que não sei o quê. Mas infelizmente vai entrar no fundo do poço. Eu vou pedir ao Criador pela vida dele e pela vida de todos vocês. Para que vocês tenham pelo menos a consciência, sabe, do erro que vocês estão fazendo. Porque se vocês não se arrependerem dos seus erros, abrir realmente o teu coração para entender a existência de Deus, vocês vão altamente se destruir. O que o ateísmo traz de esperança para uma pessoa? Nada. O ateísmo é realidade, é racionalidade. Não, é irracionalidade. Vocês podem até ter um tipo de argumento aqui, ali, aqui. Argumentar. Mas a vida é vazia, não tem esperança nenhuma. Quer dizer então que o protestantismo, o catolicismo tal, tem esperança tal, as pessoas vivem na ignorância, as pessoas têm o direito de viver do jeito que elas querem. Você tem o direito de ser ateu, eles têm o direito de acreditar no que quiser. Se vocês quiserem acreditar em A e B, o problema é de cada um. Por que os ateus se incomodam tanto com o cristianismo? Porque o foco é só a Bíblia. É o que eu fazia, gente. Essa é bobeira. E aí a gente tira sarro da cara de Deus, né? Olha aí, ó. Lâmpada com perna? Ateus criticam a Bíblia afirmando que a luz tem pernas. Olha o que a física diz.
Luz, movimento ou estado. Bíblia diz, onde está o caminho para onde leva a luz? Até o século XVII havia a convicção da ciência de que a luz era um estado. Presta atenção. A exemplo do que ocorre com a escuridão. Quando se observa a luz, no dia a dia, não se consegue detectar que a luz pudesse estar se movimentando. Mas, olha só, mas a luz se movimenta. Ao acendermos um facho ou uma lamparina em uma sala escura, a luz imediatamente se espalha por todo o ambiente. Parece ser um ato instantâneo. Para nós parece ser um ato instantâneo. Você acende a luz, pá, e já clareia de uma vez. Não. A física mostra o movimento ou estado. A física chama de movimento ou estado da luz. Ela se movimenta. Sabe essas luzes que a gente olha para o céu e vê uma estrela brilhando? Pois é, você sabia que essa luz ela está se movimentando? Ela está a bilhões e bilhões de anos-luz nosso. E outra coisa, tem muitas dessas estrelas que nem existe mais. Tem estrelas, quando você olha para o céu, que já pararam de existir há mais de 500 anos. Olha só, muito mais de 500 anos. E nós hoje conseguimos ainda enxergar ela. Não é que ela está lá, é porque ela não existe mais. A luz demora muito tempo para chegar, ela está caminhando. Você vai dizer que eu estou mentindo? Você vai dizer que eu estou inventando? Então, meu filho, você precisa dar uma olhada e perguntar para o teu professor de física o que está acontecendo. Pois a física demonstra que a luz anda. E aí a gente vê isso registrado na Bíblia e a gente simplesmente ignora. A gente olha e fala, mas que palhaçada é essa? Lâmpada com perna, aí vai pro Facebook, coloca aqueles posts ridículo, idiota, e sai mostrando o pessoal, olha lá, crente, lâmpada com perna, onde já se viu a lâmpada? Rapaz, a própria ciência ela é a favor da Bíblia, porque o Criador ele deu a ciência para o homem. Ele já explicou isso há muito tempo atrás, 3 milênios antes de Cristo. Que a luz, até fala assim, o caminho da luz. Onde está o caminho para onde se difunde a luz? É uma pergunta. Olha, por que a vida não começa aqui? Eu vou te explicar uma coisa. Todos nós estamos aqui, nós viemos para cá com um propósito escolhido. Nós também assinamos um contrato. No mundo, gente, nós somos apenas matéria biológica. Mas nós temos um espírito. E esse espírito está no mundo espiritual. Ele existe. Você já foi num cemitério, no velório para tu ver uma pessoa morta? Não dá a impressão que ali só está o boneco? É exatamente isso. É só a carcaça. A pessoa mesmo não está lá. Mesmo você sendo ateu. Muitos ateus já confirmaram. Cara, dá a impressão que é só o boneco que está ali. Esquisito. É só um boneco de pele. Parece um boneco de borracha. Você está entendendo? Por quê? Porque a vida já foi. O espírito já saiu. Jó, ele queria ser muito superior a Deus. Ele queria ser o cara, sabe? O outspert. Porque ele começou então a ter dúvidas na cabeça. Ele não estava entendendo o motivo do seu sofrimento. Acontece que ele chegou no momento e começou a indagar. Aí Deus chegou para ele e falou assim, ô Jó, deixa eu te falar uma coisa. Fala para mim, já que tu tens sabedoria. Aonde tu estavas antes de eu fundar os céus e a terra? Me fala para mim se é que tu tem conhecimento. Fala para mim, Jó, onde é que tu estava quando eu colocava os firmamentos? Quando eu estabelecia o cordel de medir? Quando eu colocava a medida no mar para que ele não transpassasse a terra? Jó simplesmente olhou para o Criador e falou assim, eu não sei. Ele estava no mundo espiritual. Jó já existia no mundo espiritual. Estamos aqui exatamente com um propósito. E todas as consequências da nossa vida são responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis. Você pode até judiar de alguém. Lembra do vídeo que eu falei sobre a questão do mal, de Isaías 45:7? Eu formo a luz, eu crio as trevas e pratico o mal. Para você que está chegando no canal, assista o vídeo. Que você vai entender o que é o mal moral e o que é o mal de calamidade. Aquele mal que está ali está falando de Ciro. Mas se você pegar só o versículo isolado, tu vai pegar aquilo ali e vai sair espalhando um monte de merda, como eu fazia. Mas por que eu fazia aquilo? Porque eu tinha ódio de Deus. Eu tinha raiva dele. Tinha raiva dele. Eu falei, eu vou acabar com esse Deus. Você já chegou a ver na internet um cara tão maluco como eu? Do forma que falava com Deus? Você nunca viu isso. A revolta era tremenda.
praticamente um capeta encarnado ali. Até o momento em que ele me deu um basta. Mas tudo pra vocês é questão de dinheiro, porque tá correndo atrás, onde tá o dinheiro tá o Rivanildo. Pois é, então pare de dar dinheiro pra esses ateus também, vamos ver. Será que eles não estão se aproveitando de você? Será que eles não estão? Claro que estão, você que é bobo. Para, deixa eles só com o canalzinho deles pra tu ver. O Jailson já ganha um horror de dinheiro do YouTube, você ainda fica pedindo toda hora, então. Em vez de você ficar só me acusando, então para de dar dinheiro pra eles também. Vamos ver se eles vão continuar pregando com tanto carinho esse ateísmo deles. Será que eles vão ter amor realmente por vocês? Será que esses caras têm realmente um compromisso com vocês? Que eles pregam que é amor? É tudo fingimento aquilo. Aquele fingimento, aquilo é uma panela, gente. Sabe? Aquilo é uma panela. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Caia fora enquanto você pode. Caia fora enquanto você pode, porque o negócio vai ficar mais profundo ainda. Aí pode ser tarde demais. Não precisa nem você acreditar em Deus. Mas abra uma possibilidade para acreditar. Abra uma brecha, pelo menos, para dúvida. Abra uma brecha para dúvida, não seja radical. Como os loucos do Estado Islâmico lá, que tem muito doido, não são todos, né? Mas os loucos que fazem coisas malucas. E isso que dá combustível para a negação da existência do Criador. Porque o homem não consegue entender essas coisas. Tá? Então até o século XVII havia convicção da ciência de que a luz era um estado. A exemplo do que ocorre com a escuridão. Quando se observa a luz no dia a dia, não se consegue detectar que a luz pudesse estar se movimentando. Ao acendermos um facho de luz, ou uma lamparina, em uma sala escura, a luz imediatamente se espalha, quer dizer, ela está andando por todo o ambiente. Parece até ser imediato, mas não é. Nesse caso, não é possível perceber alguma movimentação da luz. Isaac Newton, em 1643, e faleceu em 1727, um dos maiores físicos da história, conseguiu comprovar o movimento da luz. E aí? Através de sua teoria de partículas, esse estudioso descreveu a movimentação da luz no ambiente como sendo uma sequência extremamente rápida de partículas luminosas em movimentação. Aí tu vai dizer o quê? Ah, é mentiroso. Eu não acredito nele. Ah, é mentiroso. Então não precisa acreditar. Pega o livro de física, pega o livro de Isaac Newton, pega um físico e pergunta para ele. Pergunta para ele, não precisa acreditar. Eu só tô te dando a ponte. E é exatamente o que você tem que fazer. Não é porque eu tô falando aqui que você tem que acreditar. Você tem que ir atrás e ter a sua própria personalidade. E não seguir homem nenhum. Não seguir homem nenhum. Acontece que tá aí. Isaac Newton provou que a luz se movimenta. Tá? Então, se Isaac Newton provou entre os anos de 1643 a 1727, olha quando que isso foi escrito. Em 3 milênios antes de Cristo aproximadamente. Mais ou menos, de acordo com... Como eu falei para vocês, não existe uma definição de data, porque há algumas controvérsias com a questão teológica. Mas foi muito tempo antes de Cristo. Já se falava que a luz se movimenta. Você está entendendo a comparação? Então você vai começar a encaixar as peças do quebra-cabeça nos seus devidos lugares. Tá? Vamos lá. Hoje sabemos que a luz se propaga no espaço com uma velocidade incrível de aproximadamente 300 mil km por segundo. Pronto, para provar para você que a luz anda, tá aí, ó. Se eu perguntar para você qual é a velocidade da luz, o que eu estou falando de velocidade? Eu estou falando de alguma coisa que corre. Sim ou não? É. Qual que é a velocidade da luz, Juliano? Qual que é a velocidade da luz, aluno Figueiredo? Qual que é a velocidade da luz, Maria? Ah, professor, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, ela está correndo, ela está se adiantando. Quanto mais você for no espaço, mais rápido no espaço, menos você envelhece. Porque você vai chegar mais rápido, mas o tempo para você vai passar diferente, o tempo real. Isso é física. Como que você pode chegar nesse nível de ateísmo tão hipócrita, tão mentiroso, e chegar a dizer, e pegar uma lâmpada dessa aqui e tirar pernas, e colocar o versículo bíblico e sair zoando com Deus? Coitado de você, parceiro. Coitado de vocês. Pessoas velhas, barbudas, pai de família e ignorante. Ignorante na sua própria arrogância, no seu próprio ego.
Vocês não vão conseguir destruir o Criador. Vocês vão altamente se destruírem. Essa é a realidade. Vocês vão altamente se destruir e ninguém luta com o Criador. Não tem como. Eu tentei derrubar ele, eu não consegui. Ah, quer dizer então que você é o escolhido e eu não sou escolhido? Todos nós temos oportunidade. Eu procurei o meu, eu tive a minha experiência, não tenho satisfação para dar para você, porque por mês que eu falo vocês vão zoar, não vai adiantar de nada. Porque eu não tenho fotografia para provar, então não vai resolver nada. E eu falei que acontecesse comigo, eu ia mudar e eu tô cumprindo aquilo que eu prometi. Se ele me der uma evidência, eu mudo na hora. Vocês lembram? Vocês que estão aí se acham chocados, eu não sei porquê. Porque eu nunca fui líder de ninguém. Aconteceu e mudei. Então aqui, hoje sabemos que a luz se propaga no espaço com uma velocidade incrível de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Aí Jó fala, onde está o caminho para onde defunde a luz, Jó? Você sabe para onde vai a luz? Qual que é a velocidade da luz, Jó? Claro que não, mas o Criador que criou a luz sabe a velocidade dela. E aí o que acontece? Nós temos aí Isaac Newton, que descobre que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. No livro de Jó, onde está relatada uma história de alguém que viveu há 3 milênios antes de Cristo, o fato da movimentação da luz já era conhecida há muito tempo, pois nele se fala sobre o caminho da luz. A Bíblia não está errada. Será que existem contradições mesmo entre a Bíblia e a ciência? Vamos lá. A Bíblia, 2000 anos atrás, diz, João já sabia que existiam os 4 cantos da Terra, que eram os pontos cardeais. Ninguém sabia dos pontos cardeais. Você sabe o que é o ponto cardeal? Olha isso aqui, ó. Norte, sul, vamos trazer para frente, norte, sul, leste, oeste. Não é? Pois é. Então pra gente que quando é ateu, fica tirando sarro das coisas de Deus, só para você ver como a Bíblia já estava ensinando sobre os pontos cardeais. Apocalipse 7:10. Depois vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. João não tinha essa explicação sobre isso. Norte, sul, leste, oeste. Eu não estou falando da questão de profecia, só estou mostrando para vocês que a Bíblia ela está de acordo com a ciência. Ela só não é de acordo com a pseudociência. Essa pseudociência é que tem que ser descartada. É a ciência que quer dizimar a vida das pessoas. É a ciência que quer obrigar as pessoas. É a ciência que mente. É a ciência do Charles Darwin. Sabe? Não do Charles Darwin em si, mas dos mentirosos que por arrogância, por não querer acreditar em Deus, negam a existência do Criador e ficam inventando fraudes para confundir a cabeça das pessoas. Como eu disse, somos nós que confundimos e complicamos as coisas. A salvação é algo muito simples. Pois vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos que soprassem, de modo que a superfície das águas dos mares estavam lisa, e nenhuma folha se movia nas árvores. A bússola, para você ter uma ideia, ela foi inventada pelo chinês, mas foi o italiano Flávio Gioia que adaptou o desenho da Rosa dos Ventos. Após essa adaptação, a bússola passou a ser usada nas grandes navegações e outras explorações terrestres, lá no século XIV, no ano mais ou menos de 1343. O L do leste, na Rosa dos Ventos, foi trocado por uma cruz. Então você tem agora exatamente isso daí, ó, a confirmação da Rosa dos Ventos. Bom, nós vamos falar agora sobre a questão da biologia. Será que a biologia confirma a Bíblia? Será? Vamos ver isso daqui. Deixa eu só procurar um outro gráfico aqui que eu preciso mostrar para vocês, tá bom? Bom, continuando aqui o nosso estudo, pessoal, eu achei aqui o gráfico que eu queria passar para vocês. Então, a gente vai falar aqui sobre a biologia bíblica agora. Então nós vamos ver, como nós já estamos estudando aqui através do canal, né? Seja bem-vindo aqui. Inclusive eu quero lá lembrar você para você dar o like, né? Que é muito importante para ter engajamento no canal, tá? Se você não tiver paciência de ver tudo, deixa o vídeo rolar, tá? Para o YouTube entender, para nós passarmos essas informações para muitas outras pessoas que estão presas ainda dentro da enganação, do ateísmo, do satanismo
né, dentro da enganação da maçonaria. Muita gente afastada realmente do Criador. Bom, as pessoas dizem, então quer dizer que você foi um escolhido de Deus, né? Eu escolhi você, Deus não escolheu os outros. Não, Deus escolheu todo mundo aí. Ó. Ele dá oportunidade para mim, para você, etc. O problema é que a gente não dá ouvido a ele, né? Então, para mostrar para vocês que a ciência, pessoal, ela confirma a Bíblia. A Bíblia já falava lá no livro de Provérbios, lá no século X a.C., sobre o comportamento desses insetos, sobre o comportamento das formigas. E a ciência, até na época, então, ela duvidava disso. Então, era motivo de escarnecer, era motivo de zombaria, como você hoje, na realidade, a história só está se repetindo. Então, vamos lá. Biologia bíblica. Na Bíblia, as escrituras dizem que a formiga se previne com mantimento para o inverno. Olha isso. Eu fico analisando, né, como pode um inseto desse ser tão inteligente em saber, sabe, diferenciar duas estações do ano, o verão e o inverno. Fala aí pra mim. Como que pode isso? Né? Ele é um inseto, ele não tem uma inteligência assim, a nível astronômico de entender sobre o tempo. Mas ela sabe, a formiga, ela sabe, na hora que tem o inverno, na hora que tem o verão. No inverno ela não pode sair para pegar alimento, porque o inverno não faz bem para a formiga. Raramente você vai ver uma formiga no inverno. Existem algumas espécies aí que a biologia até mostra, mas em sua maioria, esses insetos são insetos inteligentes. Elas conseguem, se não falha a memória, carregar 5 a 6 vezes o valor do seu peso. Eles têm uma força tremenda, uma dedicação tremenda, são responsáveis, as formigas, responsável o quê? De trazer o alimento para o formigueiro. Olha que interessante, veja bem, gente, aqui embaixo, você está vendo Provérbios, capítulo 30, versículo 25, presta atenção. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam sua comida. Quando a Bíblia fala que é um povo sem força, ela está dizendo no sentido que ela não tem uma força humana. Mas a formiga, ela leva pesos maiores do que o seu. Então, observe um detalhe muito importante. A Bíblia até aconselha as pessoas, olha só, a seguir o conselho das formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vê as tuas obras e você sabe. Por quê? Porque a formiga é trabalhadora. A formiga trabalha. Como que isso pode ser possível? Por causa da observação. Os homens que escreveram a Bíblia por mais de 1.500 anos, em diferentes locais, que nem se conheciam, não tinha nem ideia quem era um ao outro. E todas essas aparentes contradições, nós vamos estar descontradizendo aqui para vocês, mostrando a fundo o significado de tudo isso. Agora, você tem todo o direito de continuar no seu ateísmo, negando a existência do Deus, do Pai, porque eu não estou aqui apresentando uma placa de uma denominação religiosa para você. Em hipótese alguma. Estou te falando da existência de um Criador. Acho que é muita ignorância nossa, né? A gente olhar e pensar que estamos aqui simplesmente por uma evolução de uma ameba. Tá? Então, o ponto científico do negócio é o seguinte, é que o criacionismo, por mais que ele seja ridicularizado pelos ateus, ele é mais plausível do que você aceitar o evolucionismo de Charles Darwin. Aí vem a seita dos ateus, batendo no peito, que é o líder, né, dessa organização estranha. O verdadeiro ateu não nega Darwin. O verdadeiro ateu não nega a ciência. O verdadeiro ateu não nega a vacina. Como assim, cara? Tá parecendo um discurso de seita. Tá parecendo um discurso de algo, sabe, de uma facção. Adolfo Hitler falava desse jeito. Não nega a Alemanha, não nega tal, etc. Tem que honrar. Gente, presta atenção no discurso. São pessoas que, né, realmente, como eu falei para vocês, são papagaios. Um copia do outro e sai distribuindo. Porque são pessoas frustradas, vazias. Porque se é que existe ateu de verdade, os caras não estão nem aí para a crença dos outros. Eles não estão nem aí. Tem ateus famosos aí
que dão aulas em faculdade, que são muito mais inteligentes, eu digo dessa forma, do que esse monte de patota que tá por aí, um monte de palhaço, de bobo. Você entendeu? E quer desmoralizar as escrituras porque ele tem raiva, porque são frustrados. Observe o texto. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu trono? Provérbios 6, 6, 9. Salomão escreveu isso em torno de, no século X antes da era cristã. Isso 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos. Ele não tinha assim uma explicação sobre a questão do formigueiro, ele não tinha assim uma explicação sobre a questão da tanajura, ele não sabia definir. Mas pelo seu conhecimento, é porque Salomão ele tinha sua sabedoria através da observação. Ele observava as coisas, ele olhava as coisas atentamente e dali ele extraía a sua sabedoria. Ele não observava somente os seres humanos. Olha que coisa interessante na vida de Salomão. Ele observava até a formiga. Eu fico imaginando Salomão sentado no rei, sentado no seu trono. É aqui na minha imaginação. Fico imaginando ele olhando as formigas passando ali, né? No seu palácio, ali em cima, tal, andando para lá e para cá, carregando folhinha. Né? Com certeza ele deve ter associado essa história da formiga ser trabalhadora, vai saber com muita gente que não gostava de correr atrás, de trabalhar. Não é verdade? Pois é. Aí que eu falo pra vocês, enquanto esse sexta-feira 13 aí fica aí andando pela rua, né, dando uma de entrevistador, de repórter, né, pra querer humilhar o cristão, por que ele não leva uma caixa de isopor e vende um geladinho, um chup-chup pra ganhar o dinheiro também? Aí vem na internet e fica sendo sustentado por você. Então é muito besta ficar dando dinheiro pra esses caras. Para ver se eles vão continuar. Faz um teste. Fica aí uns 6 meses, só vai assistindo os vídeos. 6 meses, todo mundo sem dar um centavo. Né? Faz o teste pra tu ver. Eles param de fazer vídeo na hora. É assim que funciona. Tá? As formigas, povo sem noção, todavia no verão preparam a sua comida. Então aqui está dizendo que as formigas elas preparam a comida. Vamos ver se a biologia fala alguma coisa sobre isso. A formiga mencionada na Bíblia, nesse exato momento, essa formiga, tá? Não são todas as espécies de formiga. Às vezes, se você não prestar atenção no contexto, vai perceber assim, pô, mas aí Salomão está dizendo que a formiga não tem chefe. Sim, alguns insetos têm, outros não. Elas simplesmente vivem em comunidade e vão se alimentando ali de acordo com o que elas têm, tá? Então vamos lá. A formiga mencionada na Bíblia refere-se à formiga cortadeira, com o nome científico de Messor. Entre as inúmeras espécies de formigas existentes em Israel, a Messor é a mais encontrada. A Bíblia relata que elas armazenam provisões para o inverno e assim dão ao bom exemplo de prevenção. Para você ter uma ideia. Se as formigas se preparam para uma calamidade, porque eu vejo que a formiga entende que o inverno é uma calamidade, para elas é uma calamidade, porque é muito frio. Né? Então elas guardam provisões, elas se preparam. Elas se preparam para tempos difíceis. Pra você ter uma ideia, até o século XIX, houve constantes afirmações por parte da ciência de que a Bíblia estava errada nesse aspecto. Você sabia disso? Pois é. Então não fica só agora olhando o que eu estou falando, vai e pesquisa o que eu estou falando. Os cientistas como J.T. Megrid e o W. McCulloch, no entanto, por volta do ano de 1880, eles descobriram que a ciência estava errada e não a Bíblia. Essas formigas realmente armazenam provisões para o inverno e, para tanto, possuem câmeras secas especialmente preparadas no solo. Olha a inteligência dessa formiga. Você acha que um ser tão complexo como é uma formiga, certo? Como é que pode ela ter inteligência? Como que ela pode saber do inverno? Ah, é natural, porque os insetos são assim, etc, etc. Bom, gente, para com isso. Ateísmo é o fundo do poço. Se declare pelo menos agnóstico para depois você saber uma escolha. Mas não seja idiota ao ponto de bater o martelo e dizer que você está com a verdade absoluta. Ateísmo é um lixo. É um lixo. Para mim foi um lixo. Certo? Então vamos lá.
Então, os cientistas J.T. McGrath e o W. McCulloch, eles descobriram em 1880 que essas formigas, elas realmente armazenam alimento e realmente elas têm câmera seca dentro da terra para colocar, elas vão lá e colocam dentro das câmeras, deixa secar a plantinha lá, né, e para elas comerem durante o inverno. Fica armazenando comida. E elas separam, olha só que inteligência, elas criam como se fossem prateleiras, vão colocando as comidas na prateleira e abre no formigueiro ali uma espécie de um pátio. Olha que coisa interessante, um pátio. E ali no frio elas ficam ali. Ficam em comunidade. Elas não saem para fora do formigueiro, elas ficam ali aguardando a aquecer de novo. Quando aquecer já é o momento delas saírem. Entendeu? Então elas têm essa sensibilidade. Aí eu te pergunto, foi Charles Darwin que inventou isso daqui? As escrituras já sabiam. As escrituras já falavam que essas formigas, elas eram trabalhadeiras. E a ciência falava que era mentira. Depois de 1880, os dois cientistas, e você pode pesquisar que eu não estou mentindo, eles afirmaram que a Bíblia estava com a razão. E aí, pessoal? Você vai continuar indo. Ah, mas isso não prova a existência de Deus. Poxa vida. A existência de Deus está em todos os locais. Você é a prova viva da existência dele. Na ecologia, o que a Bíblia fala sobre a ecologia? Que é o ano sabático. Vamos lá, presta atenção. Como a ciência, ela está de acordo com a Bíblia. A Bíblia nunca foi contra a ciência. Eu não sei de onde que esses ateus malucos tirou isso. Ela nunca foi contra a ciência. Quando a gente é ateu, a gente fala as coisas, porque tem um monte de gente que quer escutar o que quer, né, para satisfazer o seu ego, e aí acaba falando isso aí. Fala besteira como esse monte de ateu papagaios que tem por aí, porque só são Ctrl-C e Ctrl-V. É isso que eles fazem. O ano sabático, vamos lá. 6 anos semearás a tua terra e colherás os seus frutos, porém no 7º ano o deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim fará como tua vinha e com teu olival. Isso está em Êxodo capítulo 23, versículos 10 ao 11. Isso foi escrito por volta do século XV a.C. Tá? Então, o que aqui quer dizer? Vamos lá. Vamos passar por outros slides que você vai entender aqui que a Bíblia, a ecologia confirma o ano sabático da Bíblia. O que é esse ano sabático da Bíblia? Vamos lá. A Bíblia organizou o sistema agrícola de Israel em ciclo de 7 anos. Preste atenção. As terras poderiam ser cultivadas durante 6 anos. No 7º ano, que era o ano sabático, as lavouras deveriam ficar sem cultivo algum. Após cada 7 ciclos, que 7 anos, a cada 49 anos, ou seja, o ano sabático era seguido ainda pelo chamado ano do jubileu. Ou seja, deixa eu te explicar, a Bíblia, ela separou as questões, inclusive o próprio Criador ensinou o homem a agricultura, né, para ele conseguir sobreviver. Acontece que a Bíblia já falava que é para deixar um espaço na terra. Por quê? Porque se você planta um determinado tipo de alimento ali, e logo em seguida da colheita você colhe aquele alimento e põe outro em cima, tá? Determinados alimentos. Presta atenção, nós estamos falando de todos os alimentos. Mas no contexto aqui do capítulo, está falando de determinado tipo de alimentos. Existe alimento sim, que quando você tira a colheita, óbvio, já em seguida você já consegue plantar outro. Por quê? Porque existe na terra alguns substâncias, vamos se dizer assim, minerais e etc., que vai suprir as necessidades da planta. Então o que você entende aqui? Entende no contexto. Nesse contexto histórico da Bíblia, porque você não tem que ficar num versículo isolado, né? Como eu fiz o vídeo questão de Deus, né? Ah, Deus faz o bem, faz o mal e pratica o bem. Tá vendo? Deus faz o mal. Que Deus é esse que cria? Aí o cara não olha todo o contexto por preguiça. É assim que os ateus fazem. Aí sai espalhando. Olha o que esse Zé Mané desse pessoal faz. É assim que eles fazem. Entendeu como é que é? Ah, mas o Rivanildo, claro, eu fazia isso porque eu queria destruir Deus. Mas eu não consegui destruir Deus. Ele teve piedade da minha vida e me trouxe de volta. Eu preferi escolher ele do que escolher pessoas. Infelizmente é assim. Eu não estou atrás de agradar ninguém, nunca tive. Eu avisei para vocês, não tem que agradar ninguém, tem que agradar o meu Criador. Agora agradar a ele, porque eu tive a resposta que precisava. Aceite você ou não. Então,
Presta atenção numa coisa interessante. A Bíblia organizou o sistema agrícola de Israel em ciclos de 7 anos. 6 anos, e no 7º a terra tinha que descansar. Por quê? Porque o alimento que estava plantado ali, a terra tinha que ter um descanso, porque senão ela sobrecarregava aquilo ali. Vamos ver mais a sabedoria das Escrituras. No qual as lavouras deveriam permanecer descansando por mais de 1 ano, sem cultivo. Para o cumprimento desses mandamentos era requerida muita fé. À luz da ecologia moderna, no entanto, isso faz sentido. Tá? Você olha assim, poxa, mas será que isso faz sentido? Isso não tem nada a ver. Pois é, pois na luz da ecologia moderna hoje, ela faz muito sentido. Tá? Esses anos de descansos permitem a regeneração, a recuperação do solo. Sabia disso, pessoal? Isso permite também a recarga da camada de humus do solo, que precisa dos humus do solo para a planta crescer. Assim era possível obter maiores colheitas nos anos seguintes. Então eles se preparavam durante 6 anos. Depois no 7º eles não poderiam plantar nada, porque se plantassem eles não tem problema, a terra não ia produzir. Legal, né? Muito bicho, muita praga. Então eles precisavam deixar a terra descansando. Isso faz todo sentido. E quem diz isso não é eu. Quem diz isso é a ecologia. Tá entendendo? Então, gente, outro texto aqui, ó. Vamos lá. O que ensina a Bíblia há milhares de anos antes da ciência? Vamos lá. Obedeço às minhas leis. Presta atenção aqui agora para você ter uma ideia. Olha, gente, eu fiz acho que 4 vídeos no canal Originais Gregos da Bíblia, né? Endemoniado que eu tava, encapetado, né? Com capeta no couro, né? Eu falei até zoando desse texto. Mas eu sabia do contexto. Mas como o pessoal ateu não estuda a Bíblia, entendeu? Eles só são copiadores, copia aqui e cola ali. Então, não é verdade? A obrigação da pessoa é olhar. A obrigação das pessoas é entender. Então vamos lá. Obedeço às minhas leis. Não cruze diferentes espécies de animais. Não plante 2 espécies de semente na mesma lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Aí você pega esse texto e coloca lá no Facebook. Aí vai a outra sacerdotisa e coloca lá. Aí vai lá o príncipe dos ateus e coloca. Aí vai os super-heróis e coloca. E fica tudo nesse. Ah, olha aí, ó. Ai, que diacho de Bíblia é essa? Pois é. Aí a pessoa não para estudar, não para analisar. E vai um cego guiando o cego para cair no buraco. Pois é, como vocês são, né? Isso demonstra que vocês só estão seguindo o YouTube. E vocês parecem que não tem uma bela de uma personalidade para vocês estudar realmente o assunto. Tá? Então é isso aí. Satanás é o príncipe desse mundo. Agora vamos entender isso aqui? Bora, pessoal. Vamos entender o Levíticos 19:19. Vamos lá. Olha aqui, aí você olha aqui logo de cara. Mas que conversa é essa? Não cruze diferentes tipos de animais. Ué, esse Deus é doido, né? Lembra que eu falava? Esse Deus é doido. Não plante 2 espécies de semente na mesma lavoura. Oxe, que conversa é essa? O que isso tem a ver? Olha que Deus é esse. Não use roupas feitas com 2 tipos de tecido. Aí eu falava, que isso, cara? Quer dizer que eu não posso usar o jeans, eu não posso usar o algodão? Você tá entendendo? Aí você é culpado. Você também é culpado. Sabe por quê? Porque você dá ouvido a ateu. Porque você dá ouvido a ele sem você questionar a própria Bíblia. Sem você analisar o contexto histórico do negócio. Vamos tentar entender aqui agora? Vamos lá. Por isso que eu te falo, vocês sendo guiados aí por esses 2, como é que fala lá? De vigaristas, você pode ter certeza que você vai cair dentro do buraco do jeito deles. Porque não adianta eles lutarem contra Deus. Não adianta, ninguém consegue. Alguém que se levanta contra Deus bate com o muro. Você sozinho, automaticamente vão se destruir. Então vamos lá. Então aqui fala, primeira parte aqui. Não cruze diferentes espécies de animais. Então, por que a Bíblia disse que não era para cruzar diferentes tipos de animais? Qual que era a preocupação de Deus aqui? Tá? Vamos lá. Aqui tem um site, tá? Um site veterinário, e você vai entender aqui. Formação de raças trouxe consequências negativas para cães. Segundo o veterinário Kleber, eu vou falar aqui somente dos cães, tá? Claro que ali está falando de outros animais, provavelmente também, é claro, os cães. Mas vamos lá. Segundo o veterinário Kleber Felizola, essas alterações genéticas desencadeiam mutações fisiológicas, que em alguns casos resultam em anomalias de ossos, membros ou órgãos, com grande prejuízo para o animal. Além disso, as mutações podem causar problemas como sarna,
domesticada, demodésica, cardiopatias ou até crises epiléticas no animal. O veterinário Luiz Carlos Albuquerque, ele informa que cada raça carrega problemas em potencial se você misturar as raças de cães. Tá? Então eles têm problemas. São característicos da sua linhagem. Segundo ele, raças pequenas como Pinscher, Poodle, têm tendência a ter crises epiléticas. Sabe por quê? Porque há uma mistura das raças. Além de má formação da dentição. Já cães como o pastor alemão e o Rottweiler têm grande possibilidade de desenvolver displasia coxofemoral. Encaixe, que seguiria um encaixe falho entre o fêmur e a bacia. Então tem ali um problema quando você faz um animal transgênito, né? O boxe, por exemplo, ele costuma desenvolver câncer, enquanto o Shar-Pei, né? Ele é uma vítima de problemas nos rins, no fígado, diz os veterinários aí, tá? E tem outras raças interessantes também. Vamos lá. É bastante simples entender os motivos de se evitar cruzar animais de diferentes espécies. Além do risco do próprio cruzamento, isso aqui é do site, tá? Além do risco do próprio cruzamento, isso poderia gerar enfermidades. Afinal, até hoje, uma das teorias defendidas para a origem da AIDS é justamente o sexo entre pessoas e animais. Existe aí uma teoria, não se sabe realmente a origem exata do vírus da AIDS. Mas essa teoria dos próprios cientistas diz que a AIDS provavelmente deve ter surgido com pessoas tendo relações sexuais com animais, cachorros, cavalos e etc. O apóstolo Paulo diz o seguinte: nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, deixando o uso natural, se inflamando, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, em si recompensa do seu Deus, usando também de adestramento e de animalesco. Paulo está dizendo, no contexto, que ele está dizendo também que haverá épocas em que as pessoas terão até relações sexuais com animais. Isso você vê por aí, ó. Certo? Isso você vê, é uma coisa absurda. Zoofilia seria isso, né? Então, gente, existe essa teoria. E de qualquer forma, é muito perigoso você misturar as raças de animais. De qualquer forma, a gente vê aqui uma preocupação da parte de Deus. Aí você vai falar: peraí, Rivanildo, você está enganado. Porque você já fez vídeo lá dizendo que Deus não ama os animais. Bom, aí você tem que entender o contexto também. Você está entendendo por que Deus não ama os animais. E por que ele pedia, né? Na realidade, ele se agradava de alguns sacrifícios de animais. Qual é o verdadeiro sentido daquilo? Porque eu fico vendo os ateus mete o pau em Deus. Tá vendo? Deus não ama os animais. Deus não gosta dos animais. Olha aí como Deus é. Deus pedindo sacrifício de animal. Olha lá Deus sentindo um cheiro suave. Que Deus é esse? Esse Deus não presta. Beleza. Mas vai na casa desses ateus aí. Vai na casa deles num fim de semana pra tu ver, quando eles juntam toda a patota ali no Rio de Janeiro ou outro local, pra tu ver a churrascada que eles fazem. E aí? Eles falam de Deus, mas gostam do churrasco. Então você precisa entender realmente qual é o significado desse sacrifício de animais. Eu vou mostrar para vocês em vários outros vídeos sobre isso. Até mesmo a aparente contradição sobre a questão da mulher sendo escrava. Nós vamos mostrar tudo isso para vocês. Mas tem que ter paciência, porque não dá para fazer uma coisa assim de uma hora para outra, tá? Então, a preocupação de Deus aqui. Existem animais que estão para a nossa cadeia alimentar. O que é problema é você matar o animal ou judiar dele. Antes de você matar, você judiar dele, fazer ele sofrer, tá? Então, se você que é ateu e reclama de Deus, porque Deus, ele pedia sacrifícios de animais, na realidade as pessoas sacrificavam ele para agradecer uma forma das bênçãos que recebiam, são animais específicos para aquele tipo de prática hebreia. Agora, não reclame. Já que você quer reclamar de Deus, então você que é ateu deve ser o primeiro a não comer mais carne. Já que você alega amar tantos animais, né? O outro lá, que é o homem das cobras, diz que ama os animais, que está entrando para a política para ser o homem que vai defender os bichos.
Mas põe na frente dele um churrasco pra tu ver. E é defensor dos bichos, né? Dá pra entender essa doidura? O cara vai entrar na política vai se eleger, pra fazer esse negócio aí de amar os animais, claro, tem que amar os animais sim, tem, e eu amo animal. Mas eu tô falando da hipocrisia. Né? Então o cara vai pra casa e ele não vai fazer churrasco. Então fala pra ele não fazer churrasco, não comer mais nada. Uma picanha não é pra ele comer, porque ali é o animal, né, que foi morto. Eu vou proteger, quer dizer, ele só quer proteger cobra? E os outros animais? Gente, isso é falacioso, isso é mentira. Pra pensar, tá? Então, no próximo quadro, tá falando, obedeço às minhas leis. Não cruze diferentes espécies de animais. Você viu pelo veterinário que é perigoso cruzar os animais diferentes. Tá? Então Deus pediu para as pessoas obedecerem. Ele se preocupou. Por quê? Porque a fêmea, ou o filhote que vai vir, pode desencadear um tipo de problema. Porque quando eles foram projetados pelo Criador, eles não foram projetados para o gato cruzar com o cachorro. Ou o cachorro cruzar com a tartaruga. Já pensou que baderna que fosse? Se não tivesse ordem? Você já pensou? Porque a visão de Charles Darwin é uma desordem. É um atropelando o outro, um passando de uma fase para outra, entendeu? Um pulando de uma espécie para uma outra espécie. Não tem nada a ver. Todas as espécies estão aí dentro da sua própria lei da natureza, criada pelo próprio pai. Você já pensou o gato tendo com o cachorro, sair a metade cachorro e metade gato? Você já pensou o cachorro vai lá e cruza com a tartaruga? Metade é tartaruga e metade é cachorro. Aí essa tartaruga que nasceu, cabeça de cachorro e corpo de tartaruga, vai lá e vai pegar um canguru. Aí vai ser tartaruga com canguru e cachorro junto. Você já pensou na bagunça que isso ia ser? Aí você fala que não é possível ter um ser superior porque organizou tudo isso daí. Tu é muito ingênuo, né, parceiro? Você é muito ingênuo, ateu, sinceramente. Tá? Agora, vamos lá, ver se a Bíblia está com a razão. Não plantem duas espécies de semente da lavoura. Então a primeira dos animais você já entendeu. Tá? Então vamos lá. Não plantem duas espécies de semente na mesma lavoura. Tá? Na sua lavoura. Não plante duas espécies de semente na sua lavoura. Duas espécies de semente. Por quê? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, depois a gente vai ver outra lá. Vamos lá. Olha lá a preocupação de Deus. Porque o pessoal, eles não tinham, os hebreus, eles não tinham discernimento sobre a agricultura. Não tinham. Não tinha lógica. Eles não tinham lógica, eles não sabiam de nada. Mas aí o Criador precisou orientá-los. Na realidade, meus amigos, deixa eu te falar que Deus sempre nos amou, porque Ele é a essência do amor. O problema está em mim e em você. O problema está nas nossas mesquiez, nas nossas revoltas, na nossa ira, na nossa injúria, na nossa lascívia, na nossa porneia. Isso entre nós são obras da carne. O Criador nos deu a livre escolha sobre isso. O problema é que a gente não aproveita essa oportunidade enquanto estamos nessa vida. Obedeço às minhas leis, não cruze diferentes espécies de animais. Não plante duas espécies de semente na mesma lavoura. Então tá, agora presta atenção. Por quê? E se você pegar o tomate e plantar junto com a abóbora, o que acontece? Vamos lá. Mas até então você não conhece sobre agricultura, né? As inimigas que não podem ficar juntos no seu jardim, em casa, é importante ficar de olho também naquelas espécies que de jeito nenhum podem ser cultivadas juntamente. Assim você evitará que a saúde do seu jardim seja prejudicada. Por exemplo, o tomate e a abóbora. Você já pensou? Olha que coisa interessante que o Criador já ensinou lá atrás e hoje é confirmado pela agricultura. Vamos lá. A abóbora, por exemplo, não pode ser plantada junto a essa variedade. Isso se deve ao fato de que no mesmo espaço, essas duas espécies acabam disputando pelos mesmos nutrientes do solo, impedindo o desenvolvimento mútuo. Então uma vai atrapalhar a outra. Então o que os hebreus faziam lá atrás? Eles plantavam abóbora e plantavam tomate junto, e aí morria. Não, uma secava e o outro não. Uma produzia e outra não. E eles não sabiam, eles não tinham biologia, eles não tinham agricultura, melhor dizer, para ensinar isso para eles. Eles não tinham um agricultor para ensinar. Eles não tinham um especialista nessa área. O único especialista era Deus. E Deus ensinou para eles em Levíticos. Tá aí, não plante. Tá aí, gente.
Não plante duas espécies de semente na sua lavoura. Por quê? Porque eles estavam plantando errado. Você está entendendo? Aí o ateu, os ateus, que desculpa falar, mas é verdade, canalhas, sai espalhando por aí. Eu fazia isso, cara, né? Fazia isso na minha ignorância, mas eu queria prejudicar a Deus. Porque eu sabia do contexto. O meu intuito era ódio contra Deus. E eu te falo uma coisa, volta para os braços do Pai enquanto você pode. Volta, larga esse ateísmo. Isso é nojeira, isso é absurdo, isso não tem fundamento nenhum. É contraditório, são pessoas com dúvidas, são pessoas que não sabem, que sempre ficam matando, são vãs filosofias. As escrituras já falavam que as pessoas nos últimos dias não iam suportar a sã doutrina. A sã doutrina é a verdade das escrituras, com raiva de Deus. Amontoarão para si doutores e filósofos conforme as suas necessidades. Vou repetir, quando você vai numa live desses ateus, além de ser crente, você não pode frequentar porque você está indo na casa do escarnecedor, tá? E eles usam aquelas fotografias com Bíblia na mão, assim, com terno. O cara olha pela internet e fala, pô, olha aí, tá vendo? Vou lá nesse canal aqui, é um canal de cristão. Mas essa foto que eles colocam é o cavalo de Troia, é pra te pegar. É uma isca que o Jailson faz, que o Miranda faz, é uma isca pra pegar o crente, pra chegar lá e você ser desmoralizado por ele. Não faça isso, não vá, caia fora, deixa que eles mesmos se destruam entre si. Deixa, não dê pérolas aos porcos, não entregue a palavra do Criador aos porcos. Se o Criador, quer dizer, eu tenho certeza que o Criador chamou e chama cada um deles, mas eles não querem, estão resistindo. Agora, a desobediência vai ter um preço. As consequências vão vir. Cedo ou tarde, eles mesmos vão ter as consequências. O que planta, colhe. Deus não vai fazer nada com eles. Eles mesmos fazem isso. Vão se autodestruir. Grava isso que eu estou te falando. Tá? Então, não plante duas espécies. Por quê? Porque não pode. Porque não pode. Deus sabia, porque foi ele que criou as plantas. Olha, peraí. Vocês estão fazendo errado, povo. Se você plantar o tomate junto com a abóbora, tem outras, tem um monte, tá? Estou te dando aqui um dos exemplos. Se você plantar o tomate junto com a abóbora, aí você vai falar, mas tinha algumas frutas que não tinha naquela época por causa do deserto, que não sei o quê. Eu tô te dando um exemplo. Não seja ignorante, não torça aquilo que eu tô falando. Tá? Existem várias plantas, vários vegetais que não podem ser plantados juntos, porque senão um mata o outro. E o povo tinha dúvida, o que está acontecendo aqui? A gente planta milho junto com cana, não dá certo. A gente planta milho junto com azeitona, por que uma mata a outra? Porque uma suga mais nutriente da terra do que a outra. Eles estão no mesmo sistema ali. Foram plantados juntos, não dá certo. Agora, tem algumas plantas que dá certo. Tem muitas plantas que você pode plantar juntas, outras você não pode. Você entendeu? Então é nesse sentido histórico do contexto que a palavra de Deus está falando. Deixa eu te dar um exemplo. Sabe que planta que é essa aqui? Ó? Nossa, eu adoro isso daqui. É a salsa. Eu adoro a salsa. Olha, eu vou falar pra vocês, quando eu faço um frango refogado aqui em casa, a patroa olha pra mim, que delícia. Inclusive eu aprendi até com ela, né? Parece que eu agora tô cozinhando até melhor do que ela. Olha, eu vou te falar uma coisa pro seu. O trem é bom quando você põe salsa, cebolinha. Tá, mas vamos explicar aqui à luz da Bíblia. Presta atenção nas escrituras. Vai dando like aí no vídeo, tá? Não se preocupe que as aulas são realmente demoradas. Isso é uma aula e aí pra gente aprender tem que ser assim. Salsa e as demais variedades. Essa é uma variedade que precisa ser plantada isoladamente, pois sua relação com qualquer que seja a espécie é bastante delicada. A sua atuação metabólica se torna prejudicial à saúde das demais plantas, além de apresentar maior propensão à ocorrência de pragas e doenças. O ideal mesmo é plantar a sua salsa em um vaso que fique distante de outras espécies. Por quê? Porque a salsa, ela atrai pragas e ela consegue destruir a outra planta que estiver perto dela. Tá? Você está entendendo o contexto do negócio? Você acha que esses caras vão ensinar isso para vocês? Não. Eles só vão ficar copiando, cola e copia. Tudo papagaio. Todos eles são papagaios, só copia, não sabem nada. Certo? Sou ignorante do jeito lá. Só que eu fiz um monte de vídeo, já expliquei. Raiva, ira do meu Deus, do meu Pai. Agora, depois que eu tive a minha experiência, eu não volto pro lixo do ateísmo nunca mais.
Tô fora, porque pra mim não presta. Pra mim não presta. O morango, apesar de ser delicioso, é uma fruta muito delicada e suscetível a pragas. Por isso é muito importante manter ele longe de algumas espécies. É claro que o morango ele não existia na época dos Levíticos, quando foi escrito. Eu estou te dando um exemplo. Tá? O morango, ele é uma planta, na realidade ele é uma flor, tá? Era uma flor genérica, ela é uma mutação e não tinha naquela época. Vocês vão entender isso, tá? Não tinha. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Por exemplo, o morango. Apesar de ser delicioso, é uma fruta muito delicada e suscetível a pragas. Por isso, é muito importante manter ela longe de algumas espécies. As batatas, por exemplo, de comum cultivo, devem ficar distante dessa frutinha. Isso porque a batata pode atrair algumas espécies de fungos e doenças que podem ser fatais para a saúde desta planta que é o morango. Certo? Então o morango é uma fruta muito delicada. Quem é agricultor sabe. Você já pensou se essa instrução não tivesse dado, se Deus não tivesse ensinado para o povo de Israel lá atrás? Lembrando que o morango não existia naquela época. Mas existiam outras plantas, outros vegetais, batata e etc., que não poderia ser plantado com outra espécie. Põe a batata junto com a salsa para tu ver. A salsa destrói. Pega o tomate e coloca junto com a abóbora para tu ver. Uma vai acabar com a outra. Não pode. Tá? Então, antes de você sair colocando esses coisas ridículas aí no Facebook, para causar dúvida nos cristãos, pode ter certeza, meu amigo, que vocês são ignorantes. Vocês são ignorantes. Tá? Olha aí. As plantas, por exemplo, de comum cultivo. Então você já sabe sobre isso aqui. Aí tem a outra passagem bíblica. É sobre o tecido. Aí a gente tira sarro, né? Eita, eu lembro quando eu era sarrista de Deus. Nossa, que nojeira aquele Rivanildo. Olha, eu vou falar pra você. Se eu pudesse, eu me dava um tapa na minha cara. De tanto nojento que eu era xingando meu Deus. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E ele é o único galardoador. É aquele que perdoa as nossas transgressões. Não importa o que você faça, desde que você se arrependa. E eu tenho certeza que o Espírito do Pai, ele vai habitar dentro de cada um, se você quiser. Você é ateu, negue o quanto você quiser, mas ele existe e não tem como, gente. Sabe? Ah, mas prova pra mim o seu Deus, é a mesma ladainha, Prova pra mim o seu Deus, quero ver, prova pra mim o seu Deus, ressuscitar o morto. Manda ele, eu quero ver um curado, eu nunca vi um amputado. Se ele fizer isso, eu aceito. Ele não tá interessado em te provar nada, porque ele já é a existência. E não é do jeito que você quer. Você vai continuar na sua rebeldia até o fim da tua vida. Vai continuar com essa ira, com essa raiva, com esse rancor no coração. E não vem com conversa fiada que vocês não tem não. Apesar que eu não estou julgando todos, tá? Não estou julgando todos. Estou dizendo dos desigrejados. Não é todo ateu que tem raiva, não. Tem ateu que veio para mim e falou assim, Rivanildo, segue o seu caminho, se você está feliz no cristianismo, continua o seu caminho. Pessoa educada, que eu mantenho aqui como meu amigo, porque na realidade eu não abandonei ninguém. Foi as pessoas que me abandonaram. Aí para você ver que elas estavam seguindo só um líder. Elas não estavam querendo estudar realmente para saber da existência. Porque se a pessoa me abandona porque eu decidi voltar para os braços do Criador, não quero mais saber do Rivanildo, o que eu vou deduzir? Eu vou deduzir que essa pessoa não está realmente querendo saber da verdade. Ela está comigo simplesmente para cobrir um buraco pela sua insatisfação com a questão de Deus. Como será que esses ateus vivem no dia a dia, né, com o cristão? Porque a população brasileira em si, 97% a 8% é uma minoria que é ateu. É insignificante, é um gato pingado. Entendeu? É um gato pingado. Com uma gigantesca nação dessa. Cristãos, pessoas que acreditam em Deus. Você tem budistas que acreditam em Deus. Você tem espírita que acredita em Deus. Você tem católico que acredita em Deus. Você tem muçulmanos que acreditam em Alá. Pessoas acreditam em Deus da forma dela. Você acha que isso vai pra frente? Eu vou falar pra vocês, viu? Olha, não adianta lutar contra o Criador. Não adianta. Então vamos lá. Aí Deus falou, não use roupas feitas de 2 tecidos. Ai, ingênuos ateus. Tadinho de vocês. Todinhos. Pois é. Aí a gente pega. Que Deus é esse? Pegar, o que tem a ver eu usar uma calça jeans? Quer dizer que eu não posso usar uma calça jeans com a camisa de algodão?
Só que não é isso. O contexto não é isso. A ignorância de vocês não deixa vocês enxergar. Agora que eu tive um Criador, que eu pedi a sua confirmação na minha vida, eu avisei para vocês. Eu avisei. No dia que eu tiver uma experiência, seja ela qual for, no dia que eu tiver uma experiência com o Criador e tiver evidências da sua existência, eu largaria a porcaria do ateísmo e abriria um outro canal e ia falar da sua palavra até o fim da minha vida. Eu sou homem e cumpro o que eu falo. Eu sou palhaço que fica se escondendo atrás de terninho aí, não. Certo? Cavalo de Troia pra pegar crente aí e ganhar fama pro pessoal. Tá? Na realidade, o que eu vejo é que o Rivanildo fazia o trabalho de ateus e quem levava as famas são o pessoal, né? Ei, porcaria de fama, eu quero é mais pra fama. Tô nem aí. A honra e a glória seja dada ao Machia. O louvor seja dado ao Criador. Sabe por que vocês não conseguem? Não, vocês que estão aqui, a maioria são cristãos, tá, pessoal? Que a paz do nosso Criador. Eu tô falando dessa forma, gente. Vocês sabem que eu saí do ateísmo, né? E eu tenho aqui que resgatar algumas dessas pessoas. Já comecei a resgatar algumas delas. Isso é muito bom. Eu falo porque a Escritura diz pregue a tempo e fora de tempo. Eu estou cumprindo o que eu prometi, porque Deus fez a parte dele. Então eu sou honesto e vou cumprir a minha parte. E olha que eu perdi amigos, hein? Eu tinha pessoas que me ajudavam agora no canal. Ó. Agora, no fim do mês, já ia receber o meu salário para estar pregando contra Deus. Todos eles me largaram. Eu fiquei, até conversei com a minha esposa chegou para mim, amor, temos que confiar no Pai. O Pai te chamou. Ele não vai deixar a gente passar fome, não. Porque agora é o Rivanildo passa fome, é o Rivanildo não sei o que, não é? Pois é, meu amigo, pois esse canal aqui, eu vou te falar uma coisa para você, esse canal é do Criador. Esse canal eu vou falar das coisas dele. E outra, mesmo que você entenda que eu esteja lá mendigando alguma coisa ou pedindo alguma coisa, você pode ter certeza que isso não vai acontecer. Mesmo se eu tivesse, eu ia continuar defendendo. Ele não precisa de defesa, tá? Mas ia continuar falando do seu amor. Não tem problema pra mim. Mas passar fome, o Criador não vai deixar. Porque eu sei quem foi que me chamou. Eu sei quem foi que me perdoou. A raiva, a ira que eu tinha, tudo foi apagado. Você não consegue entender porque você, infelizmente, não quer abrir o teu entendimento. É um direito seu, tá? É um direito seu. Mas eu tenho o direito também de mostrar e de combater isso daí. Então vamos lá. Não use roupas feitas com 2 tecidos. Tá? Você sabe o que o povo de Israel fazia lá atrás? Olha só. A ignorância do povo hebreu lá no passado. Era ignorante porque não tinha conhecimento. Eles teciam as linhas, separavam as linhas, o algodão, separava lá outras linhas, etc. E aí eles tentavam montar a roupa. Na hora que eles tentavam fazer a roupa da moda deles lá da época, não dava muito legal. Ficava uma coisa assim meio torto, um negócio meio esquisito. E o que acontece? Vamos ver esse outro quadro aqui que vocês vão compreender o que eu estou falando. Olha só, olha aqui. Por que é dito na Bíblia que as pessoas não devem misturar roupas que misturam lã e linho? Não use roupas de lã e de linho misturados do mesmo tecido. Deuteronômio 22:19, que é um complemento de Levítico, está falando da mesma coisa. A lã, pessoal, a lã, quem é costureiro sabe disso. A lã é uma fibra de origem animal. E o linho é uma fibra de origem vegetal. Quando fiados juntos, não se misturam. E não produzem um fio de qualidade, ficando fraco. A fibra de lã protege o corpo do frio. E a fibra de linho torna a pele confortável no calor. São, portanto, incompatíveis, criando desconforto. No hebraico se chama klaruim, que significa mistura e confusão. Klaruim, mistura e confusão. Esse é o texto falando do original, quando a Bíblia fala não misture tecidos. E você fica tirando sarro porque você não estuda o contexto histórico. O que está falando? A preocupação do Criador é porque o pessoal estava fazendo roupa, estava ficando desconforto. Por quê? Porque um pinicava a pele, ficava desconfortável. Então ele falou, não misture roupas, tá? Não use roupas de tecidos diferentes. Não use roupa de tecido diferente. Por quê? Porque estava causando no povo desconforto. Aí você fala que Deus não estava cuidando do povo ainda? Você ainda tem a cara de pau de falar que Deus não está cuidando do povo? É porque você ateu é papagaio.
Você é papagaio. Vocês da patota são papagaios. É um copiando a coisa do outro. É um copiando a coisa do outro. E se acham os intelectuais, os inteligentes. Mas a Escritura está mostrando para vocês o motivo, gente. Sabe? Deus está abrindo o entendimento do povo. Não cruze animais das mesmas de espécies diferentes, porque vai prejudicar a fêmea, porque pode causar animais defeituosos. É uma preocupação com o animal. O outro caso dos animais que eram oferecidos em sacrifício são animais específicos para aquele tipo de cerimônia. Isso vai ser explicado em outros vídeos. Não adianta nem ficar questionando aqui no comentário. É com calma. Foram 8 anos eu revoltado contra Deus. Não dá para fazer isso em uma semana. Agora, se você quiser continuar na ignorância, o problema é teu. Tá achando que eu tô mentindo também? Então vai lá e pesquisa. Pergunta aí para um ateliê. Eu posso misturar uma lã de linho. É que eu posso fazer uma mistura aqui com uma fibra de lã, que é a fibra de origem animal, junto com linho, que é uma fibra de origem vegetal. Será que vai dar certo eu fazer um vestido aqui? Ele vai falar para você que não dá certo. Vai até fazer a roupa, porque os caras são bons na costura. Mas vai ficar desconfortável. A preocupação de Deus é o desconforto para eles. Por que vocês agora não sejam honestos do jeito que eu estou sendo aqui para explicar para as pessoas? Quem é o desonesto agora na história? Hein? Eu pelo menos vim aqui, pedi desculpa, me humilhei, mostrei porque eu não tenho agora que me dar satisfação mais para ninguém, a não ser para o meu próprio Criador. E não adianta, eu quero ter a mesma experiência que não sei o que, meu filho. Deus fala com você de várias formas, de várias maneiras. Ele está falando com você nesse vídeo. Ele está falando com você nesse vídeo através de mim, mas você não quer dar ouvido. Por exemplo, olha o erro dos ateus. Eu já vi um monte de ateus, até lá esses caras, até eles lá, copiar o que eu falei. Olha pra você ver os vídeos do Jailson, pra você ver. Olha pra tu ver se eu tô mentindo. Olha vídeos de outros ateus. Aí um pega aqui, copia ali, copia ali, copia ali, copia ali, mas não para pra entender. Olha só como esses caras não manjam de nada. Você lembra daquele vídeo que eu falei assim, esse Jesus não vale nada. Jesus, ele é um tonto, lembra? Até eu falava assim, como é que pode? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Que isso? O menor grão da terra não é o grão de mostarda, é o grão de morango. Aí os ateus, é verdade, ateu Rivanildo, nosso mestre, nosso papa. Agora vocês têm um novo papa, né? Tá aí. Nosso mestre, nosso papa, você é fera, Rivanildo, eita. E a maçonaria injeta, né, nos ateus. Vamos continuar a revolta. Pois é. Mateus 17:20, vamos para a Bíblia. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá. E ele irá. Nada será impossível para você. Eu não vou tratar aqui da aula da fé. O estudo sobre a fé eu vou fazer depois. Mas eu estou falando especificamente aqui do morango. Aí nós vamos entender. Será que os cristãos não têm fé? Por que então, já que eles alegam ter fé, não conseguem levantar um paralítico? Tudo isso vai ser explicado. De uma maneira nítida e clara para vocês. Tá? Vamos lá. Primeiramente, vocês deveriam ter pesquisado. Vocês não pesquisaram. Vocês acreditaram no Rivanildo lá, o revoltado contra Deus. É ou não é? Poxa vida, Rivanildo. Caramba, cara. Pois é. Bora pra Bíblia. O morango comum, ou de jardim, é o resultado de um híbrido produzido no século XVIII, pessoal. No dia 1º de janeiro de 1701, lá na França. Entre a Fragrária e Chiloésis, que é a cidade lá. Inclusive ali próximo também a frangaria, chamada Virginiana. Por vezes chamado de Frangaria X Ananassá. Tá? É o nome dado a esse morango. Os primeiros morangos foram cultivados, se não falha a memória, lá em 1º de janeiro de 1701. Ele é uma fruta híbrida. Ela não existia na época de Jesus. Morango é um membro da família das rosas, para quem não sabe. A planta produz frutos suculentos, vermelhos e cônicos, a partir de pequenas flores brancas. Ao contrário do que se acredita, estes membros da família das rosas não é realmente uma fruta ou baga.
Na verdade, o morango é um receptáculo derivado da flor original. Ele não é uma fruta. Ele é um receptáculo. Só que o morango tem umas sementes. E hoje foi detectado que o menor grão do mundo, até o exato momento, pode ser que surja outro, é o grão do morango. Aí eu peguei o texto, vou acabar com Deus. Agora eu acabo com Deus, agora eu humilho a Deus. Que isso? Grão de mostarda? Conversa é essa, Jesus? Olha como Jesus é tonto, lembra que eu falava? Ah, como eu puder. Olha, vou falar pra você, é um arrependimento falar pra você. Mas tem que ficar lá pra vocês verem a transformação que Deus faz na vida das pessoas. O menor grão é o morango. Você já pensou se Jesus chegasse pros judeus, naquela época, pros discípulos, e falasse, olha, e respondeu Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de morango, poderá dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada se... Aí os hebreus iam olhar para Jesus e falar, que isso, cara? Morango? Ué, você acha que esse homem está delirando? Eles não conheciam morango, mas conheciam a mostarda. A mostarda era plantada. A plantada era em grande quantidade, eles gostavam, os judeus, eles gostam de mostarda. Inclusive quem gosta muito de mostarda é minha esposa, né? Aí essa mostarda boa, né? A Helmas. Sem propaganda aí. Então o morango, ele não é uma fruta. Ele foi criado em 1701. Não tinha morango naquela época. Mas aí por revolta, eu vou lá e falo pra você. Tá vendo como Jesus é idiota? Como Jesus é isso, aquilo outro, tá? Olha aí, o pinal branco é um branco de morango. E aí o que vocês deveriam ter feito? Pera aí, deixa eu ver se o Rivanil tá certo. Vou estudar. Vocês não estudam. Vocês são papagaios, só copia aqui e cola ali. Doa a quem doer, essa é a verdade. Agora, quer um encontro com o Criador? Não é um passe de mágica. Isso não acontece da forma que vocês estão pensando. O primeiro registro, os primeiros registros citam o cultivo de semente de mostarda pelos chineses há mais de 3.000 anos. Tá? Então é confirmado que Jesus realmente tinha mostarda naquela época. Era bastante utilizado também por antigas civilizações no Mediterrâneo, como o egípcio, os gregos e os romanos. Os romanos, aliás, foram os primeiros a utilizar o pó da mostarda com o vinho. Eles misturaram tudo. Jesus não estava errado. A mostarda era, sim, na sua época, o menor grão que existe. Louvado seja o nome do Criador. Louvado seja o nome dele. Cai por terra, Satanás, demônio. Cai por terra toda a sua iniquidade. Todo o seu erro, toda a revolta que você coloca no coração das pessoas contra o Criador. Pessoal, eu quero aqui agradecer vocês por mais uma aula. Estamos aqui, mais uma aula trazendo as evidências claras, descontradizendo contradições bíblicas. Muito obrigado a todos, um forte abraço para todos que comentaram aqui. Que o Criador vos abençoe e dê vida próspera para todos. Que Ele também nos ajude nos tempos ruins que estão por vir. Tudo tem uma consequência, mas lembre-se, a sua vida não começa aqui e ela não termina aqui. Analise a sua vida, o seu comportamento, o seu coração e tenha realmente um encontro com o Criador. Enquanto você estiver dentro de grupos de ateus, dentro de site de ateus, você só vai estar se alimentando do pecado e do erro. Ah, então Jesus não é mito, Jesus não é o Deus Sol, isso é uma outra história para um outro vídeo. Você quer que eu faça tudo isso aqui de uma vez? Não. Calma, que tudo vai ser mostrado para vocês. Se inscreva no canal, acione o sino de notificação. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro do canal. Ajude o canal se você puder, sendo membro do canal. Então, como é que você ajuda? Divulgando o vídeo. Como é que você vai divulgar o trabalho? Você vai colocar o link do vídeo lá nas redes sociais. É uma forma de você ajudar o crescimento desse trabalho. Tá bom? O WhatsApp nosso, ele tá aqui na descrição, tá? Logo lá embaixo tem todos os dados do meu WhatsApp para você entrar em contato com a gente. Forte abraço, seu amigo Rivanil Menezes, e até o próximo estudo. Tchau.